fui buscar, né, nos documentos que fundamentam a missão do Instituto Federal, a palavra sustentabilidade. Então, quais são os dois documentos que direcionam o trabalho do Instituto Federal? O PPI, que é o Projeto Pedagógico Institucional, e o PDI. Vamos ver, então, o objetivo do trabalho. Ele visa analisar a concepção de sustentabilidade no Instituto Federal da Bahia, né, no IFBA. Então, um trabalho que tem objetivo simples, mas que vai buscar nos documentos. Lembrando que o Instituto Federal da Bahia, ele tem na história, ele vem do Cefet, que veio da Escola Técnica Federal, que veio da Escola dos Aprendizes. Mas a documentação do Instituto Federal da Bahia, ela é muito recente, de 2009. Então, esses dois documentos que a gente vai discutir, eles são documentos recentes. São esses dois, é o PPI, ou Projeto Pedagógico Institucional, e o PDI. Bom, o PDI vocês observam aí que tem a periodicidade ali, 2014 a 2018. Então, ambos documentos são de 4 anos de trabalho. Inclusive, essa nova gestão do Instituto deve se organizar para eleger, para fazer os novos PPI e PDI, já que esses que estão ainda já perderam, vamos dizer assim, o seu prazo de execução. Então, a metodologia foi basicamente pesquisar, fazer uma análise documental nesses dois documentos sobre a palavra sustentabilidade. E também fazer uma revisão bibliográfica. Então, eu busquei nas ferramentas de busca acadêmica verificar o tema sustentabilidade no IFBA. Então, pouquíssimos trabalhos, inclusive esse de Costa e Bongestab é de 2008. Ele veio antes da lei do IFBA. E dos Santos, que também, esse é de 2018, já analisa um pouco o PPI, mas não tanto na finalidade da sustentabilidade. Então, para minha surpresa, não tem muitos trabalhos. A gente espera publicar essa revisão teórica que a gente fez na revista que está relacionada ao campus Camaçari, Science. Bom, então a gente fez esse estudo e o PPI de 14 a 18, né? O documento de 2013, porque ele é feito para a gestão. Então, ele é feito para o período seguinte. Então, ele traz claramente o conceito de sustentabilidade pautado nos 3 pilares que a gente conhece. Que o conceito de sustentabilidade, ele está relacionado à questão econômica, ambiental e social. Então, os 3 pilares que se relacionam e que geram ao ser humano, à sociedade, a renda, gera as condições de uma vida digna. Então, a ideia da sustentabilidade é usar o meio ambiente, gerando um fator econômico, sem destruir. Bom, seguindo aqui, nós temos que o documento PPI, o PPI-PDI, quem fala mais de sustentabilidade é o PPI. Ele explica que a sustentabilidade está relacionada também a outros conceitos, a igualdade, equidade, solidariedade e inclusão. Esses conceitos estão também muito ricos no PPI. Então, a sustentabilidade está no mesmo patamar desses conceitos. E o nosso estudo, ele caminha
e descobre que existe a sustentabilidade dentro do documento PPI ambiental e urbana. Então, baseada nesse conceito, né, da visão da sustentabilidade também no meio urbano. Aí vem o conceito dos R, que estão ligados à reciclagem, né, o uso da energia eficiente, da energia alternativa, por exemplo. Então, ele traz a ideia da sustentabilidade humana, melhor dizendo, urbana, dentro do documento. E também ele se baseia na agenda ambiental, essas diretrizes que estão no documento. Lembrando que a sustentabilidade ambiental e urbana visa diminuir ou minimizar, melhor dizendo, a precariedade nas relações de cidadania e nas relações do público e privado. Então, isso tudo para evitar os conflitos socioambientais. Isso é um tema que está no PPI. Então, o conflito socioambiental, né, que está sendo muito comum, por exemplo, agora na Amazônia, né, os garimpeiros ocupando as reservas indígenas, por exemplo, geram conflitos. E isso, o IFBA, no seu PPI, discute a importância da sustentabilidade ambiental para evitar esses conflitos. Bom, e aí vem um conceito que também está no PPI, lembrando que minha fala está sempre em relação ao documento. Ele fala da justiça socioambiental. Então, o PPI, que é o Projeto Político Institucional, ele é riquíssimo quando você trabalha esse tema sustentabilidade. Lembrando que o nosso seminário é sobre energias renováveis, eficiência energética e sustentabilidade. Então, nada mais relevante discutir como estão os documentos. E os documentos do IFBA realmente estão muito bem embasados nessa área. Bom, além da sustentabilidade urbana e ambiental que eu falei, o PPI traz a agenda ambiental na administração pública, um documento também que dá as diretrizes para a implementação dessa agenda. Então, o PPI, ele traz esse documento para dentro do seu texto, ressaltando a agenda ambiental na administração pública, que é um documento também muito rico, que dá os fundamentos sobre o Código de Ética do servidor público. Então, o servidor público tem que ter esse zelo na sua prática de ensino e também na sua atuação. Então, ele tem que zelar pelo bem público e zelar também pela sustentabilidade na sua atuação. Então, ele não pode também propor, enquanto gestor, por exemplo, que na escola a área verde seja desmatada, cortada, depredada, por exemplo. Ele não pode fazer com que o sistema de esgoto seja jogado num rio da escola, por exemplo, que é o nosso caso. Então, ele tem que respeitar essa ética que é definida nas diretrizes. Inclusive, aqui no canto direito, vocês têm o símbolo da agenda, né, que é o A3P, porque são 3A, né, Agenda Ambiental na Administração. Então, fica A3P. Bom, a gente caminha aqui com essa agenda, ela vai trazer aqui algumas ações ou compromissos da cidadania, que estão aqui para vocês, participar de iniciativas voltadas à promoção de mudanças. Vou destacar essa, tá bom? De mudança de comportamento e procedimentos com vistas ao uso racional dos recursos naturais e insumos disponíveis. Então, evitar o desperdício, evitar o uso. A gente promoveu, inclusive no IFBA Camaçari no passado, um uso bem mais racional da energia elétrica, da água, muito mais pela questão econômica, mas são hábitos que acabam ficando, né? Nós tivemos alguns cortes na instituição, em Camaçari, e no ano passado foi um ano de muito uso racional da energia elétrica, por exemplo, é uma energia que tem um custo elevado para a sociedade. Além desses, tem outros, né, como eu vou
tem esse de multiplicar os conhecimentos. E também a gente destaca aqui que a agenda ambiental tem esses compromissos de cidadania, como zelar pelo patrimônio público, pois é um bem de todos. Então, esse aí já mostra que o zelo, os recursos naturais, os recursos ambientais, eles são patrimônio público. Então, a gente tem que cuidar, tem que zelar, tem que ter a preocupação devida em relação a esses recursos. E esse documento, a Agenda Ambiental, o A3P, ele reforça isso. Então, a gente caminha aqui com as boas práticas que estão nesse documento. Então, tudo isso o PPI do IFBA se apropriou, colocou no seu documento. Eu não sei se eles vão manter para o próximo período, de 2019, aí contando mais 4 anos, 19, 20, 21, 22, eles vão fazer um novo PPI, se eles vão manter esse documento, seria muito interessante. Bem, o PPI ainda fala aqui dos objetivos da política socioambiental do IFBA, né? Ele reforça esse termo, eu botei em destaque, em negrito, política socioambiental do IFBA. Mas o documento não deixa claro isso. Eu vou falar no final o que seria essa política. Eu não encontrei exatamente. Mas ela dá um caminho. Eu achei que houve uma falha nisso, que não existe uma política clara. Mas ele indica um caminho, né? Que ele vai criar a ação de uma comissão permanente de sustentabilidade socioambiental. Não, ela não foi criada, essa comissão, não existe ainda. Que teria essas atribuições, né? Assessorar a gestão nas questões relacionadas à sustentabilidade socioambiental, por exemplo. Entre outras, identificar a oportunidade de ações de sustentabilidade ambiental, econômica, social, criar políticas, planejar junto à gestão os novos projetos de edificação, aí visando o uso melhor da luz natural, por exemplo, da ventilação natural. Então, apesar dele colocar no documento política socioambiental, eu não verifiquei claramente um subitem, um subcapítulo relativo a isso. Não há claramente qual seria essa política. Mas tem essa possibilidade de você interpretar que essas ações seriam relacionadas à política. Bom, continuando a análise, tem a missão do IFBA, que está nos dois documentos, o PPI e o PDI. Os dois documentos trazem a missão do IFBA, que o IFBA iniciou-se em 2009, com a lei específica que transformou os Cefetes em institutos federais. Bom, tá aí, na missão do IFBA aparece a palavra desenvolvimento sustentável. Eu faço questão de ler: promover a formação do cidadão histórico crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país. Então, eu coloquei em negrito a palavra desenvolvimento sustentável, que está dentro da missão do Instituto. Então, criar, formar cidadão com essa visão. A gente não pode abrir mão disso. Por isso, tem que colocar mais educação ambiental, mais ética nos processos. A figura mostra um pouquinho, aqui do lado, o desenvolvimento sustentável, né? A gente chama de 5 P's. 5 P's do desenvolvimento sustentável: pessoas, propriedade, planeta, parcerias e paz. Então, não existe desenvolvimento sustentável também se não houver paz, que seria a questão da justiça social. Aqui eu trago, para complementar a agenda, eu trago as questões relacionadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Da ONU, da Unesco, das organizações internacionais. Então, temos essa missão aí,
até 2030, número 1, erradicar a pobreza, e por aí vai, vocês têm aí vários itens, inclusive ampliar o uso. Então, essa visão não está no PPI, porque os documentos são anteriores a essa agenda. Essa agenda é recente. Com certeza, o novo PPI e novo PDI deve colocar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no seu documento, já que é uma ação para ir para até 2030. Então, a gente espera que na atualização desses documentos não deixe de faltar esses objetivos, né? Como o número 13, eu estudei um pouco dessa área de ciências, estudei bastante a área de ciências climáticas. O número 13 é ação contra a mudança global do clima. Todo mundo sabe que o efeito estufa está aí, proporcionado pela emissão de dióxido de carbono, aumentando aí a temperatura do planeta. Então, também está nesses objetivos sustentáveis, cuidar mais de todo o globo, evitando os gases de emissão fóssil, né? Usar energia fóssil. Professor, perdão, só para avisar, 5 minutinhos, tá bom? 5 minutos, obrigado. Já estou aqui com o relógio para acompanhar, então. O PPI e o PDI, né, são documentos de 2013, né, foram gerados em 2013 e então tem a validade até 2018. Como não houveram ainda uma atualização desse documento, é bem provável que eles vão constar aí, vai constar desse novo documento esses objetivos que eu falei, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas no documento que está válido agora, existe um princípio no IFBA. Então, eu queria colaborar com esse grupo aqui que nós estamos discutindo, com vocês que estão ouvindo, que o IFBA, está em negrito, né, deve se comprometer com a preservação ambiental de forma a garantir a sustentabilidade nas suas ações. Então, é um princípio para o ensino. Vamos pensar na gráfica, usar racionalmente o papel, vamos pensar na conservação do patrimônio. Então, aí entra a importância do estudante, preservar as instalações, entra a visão do servidor de zelar pelo uso racional da energia, por exemplo. Bom, além disso, o documento traz um pouquinho dessa política de extensão tecnológica e nela ele traz a ideia da sustentabilidade socioeconômica. Ele fala que a extensão também deve estar de olho, deve observar que a difusão do conhecimento não pode deixar de discutir esse item, a sustentabilidade socioeconômica. Então, nós sabemos que o IFBA é uma instituição de ensino superior também, e o ensino superior é pautado na extensão, no ensino e na pesquisa. Só que aqui a gente tem um termo extensão tecnológica, então ele também deve estar na produção de pesquisa na área de sustentabilidade. Bom, tenho 2 casos aqui que no PDI, que é o campus de Feira de Santana, ele traz, porque no PDI ele traz umas observações em relação às suas ações por campo. PPI é de todo o IFBA. O PDI, cada campus vai colocando suas diretrizes. Então, os únicos 2 campos que falaram em sustentabilidade foi o campus de Feira de Santana e o campus de Simões Filho. Infelizmente, o meu campo de trabalho não usou esse termo. Então, mas o PPI, de alguma forma, define todas as ações do IFBA. Minhas considerações finais, bem aqui no tempo que foi me permitido, eu queria ressaltar que a sustentabilidade não pode ser vista apenas sob o ponto de vista ambiental, deve ser praticada, sim, e praticada apenas por profissionais da área. Ela deve ser vista como conceito permeado em práticas sustentáveis,
pautadas em valores de cidadania, ética global, respeito às diversidades e responsabilização de todos na manutenção e preservação da vida. Porque são 3 itens, né? O econômico, a sustentabilidade é econômica, social e o meio ambiente. E estou bem perto aqui do fim, finalizando os documentos institucionais analisados, né? O PPI e PDI, apresentam o conceito de sustentabilidade como um dos princípios do ambiente escolar. Então, nós, professores, no caso eu, e vocês que estão ouvindo, e os estudantes, tem que ter esse princípio. Então, é muito feliz participar de um grupo de pesquisa que está relacionado a isso e ver que o campus de Camaçari trabalha bastante nisso, valorizando a sustentabilidade ambiental e urbana por meio das atividades previstas em suas políticas de ensino, pesquisa e extensão do IFCA, visando assegurar os benefícios econômicos e ambientais. Finalizando, o PPI e o PDI não deixam explícito a política socioambiental do IFPA. Acho que isso é uma falha que pode ser superada. Eu espero dar alguma sugestão aí a essa gestão. Sendo essa baseada nos princípios, aí vem a interpretação. A política socioambiental do IFBA, na minha visão, está baseada nos princípios de sustentabilidade ambiental e urbana, que estão no documento, e nas diretrizes para a implementação da agência ambiental. Então, não está clara essa política no documento, apesar de toda essa sustentação nesses princípios e na agenda ambiental da administração pública. Minhas referências já vão chegar. Sim, por fim, o PPI e o PDI apresentam em destaque a missão do IFPA, o que visa proporcionar, através da formação de cidadãos, para o desenvolvimento sustentável do país, que foi inicialmente anunciado desde o primeiro PDI. Esse é o primeiro PDI, 2009 a 2013. Desde lá vem com a missão, que formação de cidadãos para o desenvolvimento sustentável. Eu queria reforçar isso nessa última fala e trazer aqui as minhas referências e agradecer por vocês que estão ouvindo, participando, a comissão organizadora do evento, pela oportunidade. Obrigado, Lô, pela apresentação. Realmente é um tema bem interessante, né? Porque eu acho que o Instituto já era para estar bem avançado nessa parte da sustentabilidade, né? E eu acho que a gente ainda está pouco desenvolvido nessa parte, né? A parte da documentação, a gente vê que tem um embasamento razoável, mas as ações estão um pouco distantes. Estão distantes, mas pelo menos a documentação, apesar que já está, Jarbas, precisando, né, que o PPI e PDI já estão, vamos dizer assim, caducados, que eles vão até 2018. Ah, sim. Então, agradecer, Louco, a gente vai chamar o próximo, mas depois você vai voltar que a gente vai ter os questionamentos ainda, né, as perguntas. Obrigado, Louco. Obrigado, Jarbas. Obrigado.